Shalom, meus amigos. O Shabat se encerrou poucas horas na Terra Santa de Israel. Nós começamos uma nova semana, dando continuidade, naturalmente, à celebração de Hanukkah. Eu gostaria, no dia de hoje, falar um pouco sobre as razões que fazem com que 22 séculos tenham se passado, desde a vitória dos Macabeus até os dias de hoje, e nós continuamos a acender as velas nas nossas Hanukkot. Nós continuamos a celebrar Hanukkah, que nem é uma celebração constante da Torá, mas que foi determinada pelos nossos sábios. Vejam que quando nós acendemos as velas, hoje nós acendemos as velas no terceiro dia da nossa celebração, nós, ao lado dos nossos entes queridos, apreciamos esse momento e nós permitimos que o nosso pensamento viaje na história para regressar àquele momento no qual Matityahu e a sua família, os Hashmonaim, iniciaram a revolta pela liberdade do nosso povo, não apenas uma liberdade territorial, mas uma liberdade religiosa. Quando Alexandre o Grande, governando a Grécia, avançou sobre o Oriente e conquistou um amplo reino, Israel passou a fazer parte desse imenso império. Mas o nosso povo já conhecia outras ditaduras, já conhecia outros governantes déspotas, e os nossos sábios, e sobretudo os nossos sacerdotes, conseguiram convencer o imperador desse imenso império helenístico de que era melhor que nós mantivéssemos o direito de exercitar a nossa fé, a nossa liberdade religiosa. Isso impediu que o templo Beit HaMikdash fosse imediatamente transformado num templo pagão. Alexandre se encantou pela nossa cultura porque ele percebeu que o povo judeu também era, assim como os gregos, dedicado ao pensamento, ao estudo, o povo do livro. Nós, de fato, tínhamos aparentemente uma forte conexão com o que se processava na Grécia, mas era óbvio que Alexandre buscava a assimilação da nossa cultura, do nosso modo de vida, das nossas escolhas pela cultura grega, porque é óbvio que ele entendia que deveria ser dessa forma. Infelizmente ou felizmente, é difícil dizer ao certo, Alexandre morreria muito jovem, mas outros reis o substituiriam e o período de governança helenística em Israel se seguiria. E, como era de se esperar, um novo rei fez o que pôde para que esse processo de assimilação da cultura judaica avançasse. Ptolomeu, que foi o rei que substituiu Alexandre, fez com que na terra de Israel mais cidades gregas fossem construídas. Eles espalhavam a sua cultura através da arte, dos teatros, da arquitetura própria da Grécia. Mas é óbvio que, apesar de todas essas realizações na terra de Israel, uma boa parte do nosso povo não se impressionou. É verdade que muitos judeus se converteram ao helenismo, mas boa parte da sociedade judaica jamais aceitou a expansão dessa cultura sobre a nossa fé. A decadente cultura grega, com os seus valores distorcidos, não fazia frente ao que nós tínhamos e temos até hoje dentro da Torá. Ptolomeu tentou seduzir o nosso povo com seus ginásios, com seus teatros, com as suas academias de ciência e pensamento, mas o nosso caminho era outro, o caminho do povo judeu não nos permite abandonar em momento algum as lições do Sinai, aquilo que nós recebemos diretamente de Hashem. E é óbvio que nós não estávamos dispostos a mudar o nosso modo de pensar e, sobretudo, não estávamos dispostos a mudar a nossa maneira de servir a Hashem. A Grécia, assim como a Babilônia, a Pérsia e o Egito, eram nações pagãs. E, evidentemente, o nosso povo jamais poderia se ajoelhar, jamais poderia se prostrar para qualquer um desses deuses. Ele, Ptolomeu, tentou, assim como Alexandre também, suprimir definitivamente todas as culturas e as religiões que haviam no Império. Mas o nosso povo ofereceu resistência para os persas, para os babilônios e para os egípcios, além de outros povos que tinham essa matriz pagã. Era mais fácil aceitar essas influências e receber na sua cultura e acabar substituindo ela pelos padrões gregos, mas para o nosso povo não. Para os judeus isso não era possível. E se nós pudermos continuar vivendo conforme os judeus,
nós podemos até aceitar a dominação militar e física na terra de Israel, assim como os judeus hoje vivem no exílio, espalhados na diáspora. É possível viver em diferentes nações, sob diferentes regimes, desde que nós possamos seguir vivendo como judeus. O tempo passou e um novo rei surgiu, Antíocos, e esse, de uma forma mais agressiva do que os anteriores, exigia a completa submissão do nosso povo a esta cultura. E ele estabeleceu 3 decretos que todos nós conhecemos, proibindo a prática do Brit Milá, proibindo a celebração do Shabat e proibindo que nós celebrássemos Rosh Chodesh, que é o primeiro dia do mês, que tinha por objetivo, evidentemente, impedir que nós pudéssemos manter o nosso calendário e continuar realizando as nossas celebrações. E para impor esses 3 decretos, o terror foi estabelecido na terra de Israel, mas é preciso dizer que milhares de judeus fizeram Kiddush Hashem, eles morreram porque eles não aceitaram e não aceitariam, em hipótese alguma, viver, como pagãos. Quando eu vejo hoje aqui em Israel políticos, partidos defenderem que exista transporte público durante o Shabat, que estabelecimentos comerciais abram durante o Shabat, eu fico pensando que devem sentir as almas daqueles que deram a sua vida, mesmo antes do início da revolta dos Macabeus, todos aqueles que deram a sua vida para consagrar Hashem na nossa terra, como eles devem se sentir em relação a isso, que eles deram as suas vidas para preservar o direito do nosso povo celebrar Shabat. E hoje, esses que vivem em liberdade aqui na terra de Israel, os judeus, querem pisotear sobre as nossas tradições, sobre as nossas culturas e, sobretudo, sobre a lei divina. Assim como nós não aceitamos hoje Matitiarro, um sacerdote do nosso povo que teve que fugir de Jerusalém e viver em Modim para seguir vivendo como judeu, foi obrigado, junto com seus 5 filhos, a iniciar a revolta dos Macabeus. E ele teve que fugir para os desertos da Judéia. Mas acontece que, como vocês sabem, a Judéia não tem nenhuma conexão com a história do povo judeu. A Judéia sempre pertenceu aos árabes, conforme alguns querem repetidas vezes dizer. Mas Matitiarro fugiu com seus filhos para o deserto da Judéia e ali iniciou uma resistência, uma guerra que duraria 3 anos, uma guerra de escaramuças. É óbvio que o nosso povo não podia enfrentar em campo aberto batalhas com 250 mil soldados, porque essa era a força do Império Greco-Sírio, soldados absolutamente treinados em guerras sem fim. E o nosso povo era liderado por sacerdotes, por homens que jamais haviam pego em armas. E quando essa luz se acendeu no deserto da Judéia, milhares de judeus seguiram esse caminho e se uniram a Matitiarro. Mas ele já era um homem muito velho e ele pereceu muito rapidamente, mas deixou seu filho Yehuda na liderança da revolta, não apenas, como eu disse antes, para nos livrar da ocupação grega na terra de Israel, mas para nós podermos reconquistar o Beit HaMikdash. Os nossos olhos sempre estiveram voltados nessa direção. Esse foi sempre o objetivo primário, reabrir a casa de Deus, voltar a praticar a nossa fé da forma como nossos antepassados praticaram, e os seus filhos lutaram como soldados, sobrevivendo para um novo dia de luta, para um novo dia de guerra, até nós conquistarmos. Hanukkah significa aquele dia em que nós descansamos em 25 de Kislev, porque isso que significa cá, 25. E 25 de Kislev, que é quando nós começamos a celebrar Hanukkah, o nosso povo finalmente logrou êxito depois de 3 anos de luta, no qual Deus esteve sempre ao nosso lado, porque se não fosse assim, seria impossível de obter uma vitória contra o Império Grego, pelo que eles significavam como potência militar, e por aquilo que nós significávamos, um povo desorganizado, sem o exército, sem capacidade militar. Mas nós vencemos naquela que certamente é a maior vitória da história do povo judeu. É claro que muitas outras vitórias são incríveis. A nossa independência em 1948, a guerra de Yom Kippur, quando nós conseguimos vencer a Síria, vejam que são inimigos, que embora o tempo passe, seguem nos odiando, preservando o seu ódio contra o nosso povo. Nós vencemos e reabrimos o Beit HaMikdash. Todos sabem do milagre, quando
quando Yehuda, liderando o nosso povo, chega ao Beit HaMikdash, ele estava destruído. Ele estava cheio de estátuas dos deuses pagãos gregos. Mas Yehuda disse aos nossos comandantes militares, ao nosso povo, que era necessário reabrir o Beit HaMikdash, mas nós não tínhamos mais os utensílios do Beit HaMikdash, e eles improvisaram numa menorá de ouro, que foi aquela que Hashem forjou no fogo, né, sob orientação de Moshe Rabbeinu, mas Yehuda conseguiu construir com ferro uma menorá, e ela foi colocada pela primeira vez fora do Beit HaMikdash, coisa que jamais havia sido feito, para que o nosso povo pudesse ver, mas não havia óleo. Todo o óleo havia sido o quê? Todo o óleo havia sido contaminado pelo paganismo grego, e Deus produziu um grande milagre. Ele colocou uma vasilha de óleo com um selo do Kohen Gadol intocada. Não havia esse óleo. Esse também é um milagre. E essa é uma das razões pelas quais nós celebramos Hanukkah 8 dias, e não apenas 7, porque algumas pessoas poderiam dizer: ora, o milagre não foi ter permanecido acesa por 8 dias, mas por 7. Uma vez que o primeiro dia havia óleo suficiente. Mas encontrar esse óleo, desejar ardentemente reabrir o Beit HaMikdash, é um milagre. Né? A força do nosso povo fez com que Hashem, que estava sempre ao nosso lado, permitisse que nós encontrássemos esse óleo. Portanto, tudo que diz respeito à Guerra dos Macabeus, desde o seu início, a sobrevivência de Matatiah e seus 5 filhos, a capacidade do nosso povo de resistir e de vencer até a reinauguração do Beit HaMikdash, tudo foi um grande milagre que nos lembra a importância, nos dias de hoje, de manter essa festa como parte da memória viva do nosso povo, de tudo aquilo que nós já tivemos que entregar, sobretudo a vida do nosso povo, para preservar o pacto eterno que nós celebramos com Hashem no Monte Sinai, meus amigos. Shavuot Tov.